Vamos para mais um final de temporada do podcast Elas na Proteção. Mas que felicidade, hein? Estamos indo para a terceiraça temporada desse podcast tão gostoso que traz histórias extraordinárias das mulheres da área da saúde e segurança do trabalho. Eu sou sua host, a Fabi Raulino, que tô com você toda quinta-feira, meio-dia, trazendo essas histórias, conversando aqui no canal da Revista Proteção. E como não poderia deixar de ser, a gente vai ter aqui no final da temporada 4 programas mostrando o quadro Conta Pra Gente. Esse quadro que traz um recorte de destaque nas narrativas das nossas entrevistadas. Então, a gente vai começar com esse programa aqui chegando quentinho nessa quinta-feira, finalzinho de 2024, para trazer elas. A nossa querida Cris Remberg, Maria Cândida Pedroso Amado, querida Maria Cândida, Maria Maeno, Vanessa Riso e Cleonice Caetano Souza, a nossa Cleo. Você consegue voltar nos programas, assistir de novo, que afinal aqui no canal da Proteção a gente tem uma playlist do Elas na Proteção. Vale a pena voltar, ouvir a história inteira, mas claro que a gente trouxe esse compiladinho desses trechos das histórias dessas mulheres. Vamos começar aqui com esse compiladão do Conta Pra Gente. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Assim, passam várias histórias na minha cabeça, né? Vou tentar fazer um pupurri delas, assim, né? Pegar. Sorteando. Eu acho que o jornalismo, ele traz isso de você conhecer o diferente, o inusitado e também você lidar, né? Que eu disse, com as visões. Então, assim, pensando em matérias, né? Nesse sentido, eu lembro de duas, assim. Uma que eu fiz para proteção, que era Sombras do Passado, sobre a questão de Cubatão, de tudo que aconteceu lá, explosão. Vale da Morte. Isso. Né? E aí foi um mergulho nisso, e de ouvir a visão dos trabalhadores, dos empregadores, do que causou de adoecimento lá, o que não causou, e eram visões, às vezes, muito diferentes, né? E aí, duas falas de dois entrevistados me marcaram muito. Uma foi do Dr. Bernardo, que foi um dos entrevistados, né? Que ele deu a visão dele, né? E aí eu lembro que ele falou assim, você vai entrevistar o Niltinho, né? O Niltinho era o Nilton Freitas. Eu falei, vou sim. Ele falou, não, porque em alguns pontos a gente discorda, mas eu acho que as nossas visões de mundo são complementares. Então, era um médico, né, da sua sabedoria tão grande, assim, mostrando isso. E na hora de fazer a narrativa, como tinha algumas questões, até os médicos que trabalharam lá e os sindicalistas que atuaram, que elas eram muito diferentes, né? E eu busquei colocar tudo isso, como eu disse antes, para o leitor resolver. O lado dele, o que acha. Isso. E aí eu encontrei um dos médicos que eu entrevistei, que trabalhava nas empresas da época lá, né? E aí eu pensei assim, ai meu Deus, o que será que ele vai falar, né? E aí ele pegou e falou assim, nossa, eu li a sua matéria, né? Você traz as visões de todo mundo, como que você consegue, assim, né? Porque é legal, porque daí você vê todos os lados. Então isso para o jornalista é uma realização. Aí outra nisso do inusitado também foi uma pauta para a Revista Emergência, que eu também escrevia para ela, e a Revista Emergência me trazia isso de ir para um mundo diferente, né? E a gente tinha lá um quadro em que... Ir mesmo, se deslocar. Deslocar o teu corpo. Isso, que lembra muito que a gente chama, né, de New Journalism, na história do jornalismo, que é o jornalista viver aquilo. E eu fui mandada para uma pauta que eu fui fazer um curso de resgate, e assim, eram profissionais preparados, gente, tinha bombeiro, SAMU e tal, e eu totalmente despreparada, na época nem fazia nenhum exercício físico, nem nada, então assim, quando a gente foi subir a serra, que tinha um dos exercícios era fazer um rapel de 90 metros, eu nem fazia essas coisas, e aí eu fiz o treinamento, a pessoa que nem sabia amarrar o cinto direito e tal, só na subida, já teve uma hora que eu fiquei com falta de ar, e que eu quis seguir o ritmo do pessoal, eles tiveram que dar uma parada, mas assim, eles tinham
tinham lá a banana, o mel para dar energia. Então eu tinha todo o apoio, né? Mas já teve isso. Aí quando chegou lá na hora de descer a pedra, a gente tinha que pôr o cinturão como tinha sido treinado, né? A pessoa pôs do lado contrário. Mas, obviamente, tinha um instrutor que... Não, Cris, você colocou errado, né? Então, assim, virou várias. Na emergência saiu minha foto com a calça, a camiseta toda suja de barro, porque óbvio que eu levei vários tombos, né? Na ribanceira, a gente fazia uma das pessoas ser a vítima, né? Então tinha que trazer, né? Era melhor eu ter sido a vítima, porque daí eu viria deitada e seria puxada. Mas aí foi outra pessoa que foi escolhida, foi a pessoa para resgatar, né? Então a pessoa que resgata escorrega e cai. É o momento que a gente deseja ser a vítima. Isso, mas assim, eu tô contando essa história que foi uma coisa divertida, mas também foi uma coisa muito de vencer desafios, né? De me conectar com a natureza, com algo que daí trilha depois passou a fazer parte da minha vida. Acho que também te muda como pessoa. Não fiz rapel de novo, mas trilha sim, assim, fazer viagens para lugares inusitados. Por exemplo, Serra da Capivara, onde tem pinturas rupestres e ficar o dia todo na mata. Então, passaram coisas que passaram a fazer parte da minha realidade. Então, eu acho que também o trabalho de jornalista te muda e te faz gostar. Não que te faça gostar, porque acho que aquilo já estava em mim, mas te faz rememorar coisas que às vezes você deixou de lado, porque era algo que eu tinha na infância e que eu tinha deixado de lado. É uma coisa que você não escolheria. Sim. Né? Eu não vou passar por isso. Isso. Mas aí você é colocado por um motivo de trabalho, por um motivo que faz você ir até lá, e depois que você experimenta uma coisa e você muda, né? Sim, que acho que é isso, né, que há várias, né, teorias que discutem como que a gente se faz. A psicodinâmica fala isso, né, como o trabalho ele pode ser transformador, né? Se o trabalho ele adoece, o trabalho também te traz saúde, o trabalho te traz satisfação. É essa conta, né, que acho que é o que a gente quer quando a gente se engaja na área de SST, né? Que o trabalho possa trazer prazer, satisfação para todo mundo e que esse trabalho nos ajude a nos construirmos da melhor forma possível, né? Que eu acho que é isso, o trabalho ele transforma. Pode levar para o adoecimento, que é o que a gente não quer, mas pode te renovar, te fazer descobrir novas coisas, te forma como ser humano, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, não dá para a gente atuar na área de SST sem ter um olhar humano, né? Acho que isso é uma coisa que essa profissão, estar falando sobre esse tema, me ajuda muito. Acho que ser uma pessoa um pouquinho melhor. Vamos lá. São tantas histórias. Eu acho que, assim, uma história muito, muito interessante. Acho que tô ansiosa. E mineração, assim, tem várias, né? Assim, acho que mineração é uma aventura, né? Você sempre vai para muito longe, você sempre vai para, né? Muitas vezes debaixo da terra, né? Então, eu tenho umas experiências, assim, do tipo... Chegar, né? A gente teve uma experiência numa planta na Colômbia. A empresa comprou a segunda maior metalúrgica do país, da Colômbia, que tinha pertencido ao governo, mas depois já pertencia ao sindicato, e a empresa comprou a maior parte disso, e nós fomos até lá. Era uma empresa de 1974, eu lembro que é meu ano de nascimento. E quando a gente chegou lá, a gente começou a tentar conhecer para fazer a integração desse negócio. E tinha mais de 20 minas e não sei o que, tal, mina de carvão, mina de ferro. Aí a gente olhou assim, a empresa estava em 1974. Então, tinha aquela funcionária que entregava papelzinho, bilhetinho. Nossa! Eu quero falar com você, Fabi, eu escrevo um bilhetinho e tem uma pessoa que busca os bilhetinhos e distribui os bilhetinhos. Isso foi em 2007, 2008. Meu Deus! E aí você vai para Minas. Era da internet. A gente já tinha laptop. Chegou lá, não, eles tinham. Falaram, não se preocupe, a gente vai fazer o crachá de vocês. Aí a moça me tira uma Polaroid. Nossa! Tira a minha foto que sai lá na Polaroid e ela faz o crachá. Era assim que fazia. Escritinho. Muito assim, muito interessante. Mas sabe uma coisa que assim, eu fiquei impressionada e achei muito interessante? É que eles viviam ali e de uma certa forma, funcionava. Existia uma grande oportunidade, né, de ganhos ali, mas de uma certa forma funcionava. E aí nós fomos visitar uma mina
uma mina subterrânea, e aí eu levei um especialista comigo, um especialista que trabalhava comigo na empresa, que para mim é o maior especialista de mina subterrânea que eu conheço no Brasil, e ele foi comigo. Eu falei, cara, ele chama Evaldo. Eu falei, Evaldo, vamos comigo? Porque eu preciso de um cara bom para a gente olhar, porque a gente sabe que na mina subterrânea tem aquele risco de desplacamento de placa, Sim. quando você vai abrindo as galerias. E aí a gente entrou na mina caminhando, e aí no meio da mina tem as santas, né? Porque tem os mineiros, tem os Sim, santos, sim. né? Só que a maioria das minas que eu ia, a santa ficava na porta da mina. Esse tinha no meio, dentro da mina, eles colocavam a santa. E aí você olhava, tinha umas rochas no chão, e quando ele me batia a lanterna, falou, vai despregar, vai desplacar mais isso e isso. E a gente começou a perguntar, como que vocês fazem para conter isso? Porque quando tem a explosão, você tem que fazer a contenção, tem que limpar a área, derrubar tudo que é pedra que não caiu, tal, né? Rocha, pedra não pode falar pedra, tem que falar rocha. Rocha, e aí você tem que sanear a área para poder as pessoas entrarem com segurança. Eles não saneavam. Mas eles sabiam, Astúcia. na prática. Aí você fala assim, cara, eu tenho que escutar essas pessoas, sabe? Como que você... E eles tiravam minério com um trenzinho, sabe aqueles, tipo, sete anões? Com certeza, Eles tiravam assim. nossa. E a gente acostumava com as minas da Votorantim aqui, que entrava carro, que tinha elevador, que tirava todo o minério, que tinha reis, que tinha toda uma... Sabe? Que o infraestrutura, o logística saneamento das galerias era impecável. impecáveis. E aí você fala, como que eu faço, né? Como que eu faço, né? Não surto, né? E começo a trabalhar. Então, acho que essa foi uma experiência muito boa, porque não morria uma pessoa por dia lá. As condições de trabalho eram extremamente, né, críticas. Mas como a gente melhora? Como a gente começa a conversar com essas pessoas? E aproveita o saber deles para Exatamente. agregar valor no que você vai Exatamente. levar. Eu acho que esse foi o ponto, sabe? O quanto eu vou ser humilde, né? No caso, eu não entendia tanto como essa pessoa que estava comigo, né? E aí, uma das coisas... Evaldo, Evaldo. um grande abraço, Evaldo. Espero que você esteja vendo a nossa Cândida e relembrando também essa história. E aí o Evaldo ficou um tempo, porque aí ele foi ensinar eles e trabalhar junto como fazer isso manualmente. Porque no Brasil a gente tinha máquina, já tinha Sim, equipamentos sim. para fazer isso. Mas como fazer isso? Nossa, porque é toda questão de Como- cultura, todo mundo virar a mesma marca, Exatamente. padronizar, mas não empurrando. Exatamente. Muito bacana. Então foi assim uma experiência para mim de escuta e também, sabe, essa troca assim, foi, né? E aí o pessoal fala assim: "Não, mas você já se meteu em cada lugar?" Não, eu já me meti em lugares piores, já tive que subir no Peru para uma mina que ficava a 5.000 metros de altitude, mais ou menos, e aí a gente foi subindo aos poucos por causa do ar, né? Do É o ar oxigênio. rarefeito, A nossa, questão do oxigênio. negócio. E aí, quando a gente, Dói o a gente pulmão. parava, eles falavam: vocês não falem. Não falem, não andem sozinhos. Vocês têm que ficar aqui porque tem alguns indícios de que o sendeiro está voltando a atacar, então a gente, para proteger vocês. Eu falei, ai meu Deus do céu. Nossa. Esse negócio ainda existe? Existe. Então vocês fiquem quietos. A gente vai subir aqui nessa estrada e a gente vai chegar na mina. Tá bom? Ok. E aí então, eu já me meti em lugares assim muito. E aí você subia 5 e descia não sei quantos na mina subterrânea, assim, Pois sabe? é. E aí no final do dia tinha uma escada assim, bem grande para o alojamento. Nossa, muralha da China. Aí eu meu falava, Deus. gente do céu, eu vou subir como esse negócio que eu fico morrendo aqui. E aí foi que eu percebi que realmente o tal do mate de coca, para esse tipo de... Essencial. É sobre essencial. A É gente fica essencial. fazendo reunião tomando aquilo. É porque isso, cultura local. não tem como. É isso. A minha história é uma história. Eu sempre penso o seguinte: eu vejo muitas histórias de pessoas e eu fico entretida. Eu falo, meu Deus, a minha história é tão monótona, sabe? É uma história tão assim, sem graça, no sentido de que não tem uma curiosidade, não tem histórias esquisitíssimas para contar, não tenho. Mas, assim, talvez eu me lembre de uma coisa, assim, do meu trabalho, né? Tinha uma empresa, na Zona Norte, quando nós éramos ainda, eu nunca tinha visto uma empresa com amianto, por exemplo. E aí, na Zona Norte, tinha uma empresa que não tinha acidentes nem nada, uma empresa de médio porte, e nós recebíamos
residentes. Na época, acho que esse aí era da Santa Casa. E nós pedimos para os residentes darem uma olhadinha numa empresa que não tinha registro de acidentes. E essa pessoa foi e voltou apavorada. Só não tinha o registro. Ela falou assim, a pessoa falou assim, mas é muito estranho, eu já entrei lá, tinha muita poeira, parecia uma casa de Papai Noel, assim, de tão suja que era a empresa. Suja no sentido de que tinha muita poeira, fibras, e era tudo branco. Era Nossa, que branquinho. curioso, casa do Papai Noel. Eu acho que ele usou essa frase, casa do Papai Noel, E tanto dá que eu muito fiquei pra com essa... perceber, né? Que curioso. Pode ser aquela coisa da neve. Sabe o Sim, Papai sim. Noel do hemisfério norte, né? Não o nosso. Mas assim, tinha isto. Aí, na hora, nós fomos lá, vimos o que era aquilo lá. Era algodão e amianto. Algodão e amianto. Tudo, em tudo quanto é lugar, tal, não sei o quê, papapá. E aí, nós interditamos a empresa com os instrumentos que nós tínhamos na área da saúde, que era o Código Asbestose. Sanitário. O Código Sanitário da década de 70. Então, o Código Sanitário antigo, que não falava nada de amianto, mas falava o seguinte, tinha um item lá que falava o conhecimento científico pode embasar determinadas sanções. E entre as sanções havia a interdição. Bom, então vamos interditar. Né? Então, a gente foi por uma coisa assim, de exceção, de nada previsto. Isso é para dizer que eu aprendi o seguinte, que nem tudo está escrito na lei, nem precisa estar na lei. A sua interpretação é fundamental. Sim. Né? E aí, a interpretação a favor da saúde, a favor de, se você tem dúvida, você tem que fazer alguma coisa que proteja a saúde em primeiro lugar. Depois você pensa. Sim. Bom, eu não estava pensando no lucro da empresa, eu estava pensando nos saúde. trabalhadores lá, que estavam respirando aquele ar. E nós também estávamos respirando, né? E aí, nós interditamos, e aí tem muita coisa complicada. Por quê? Porque a empresa... Porque nós recebemos telefonemas do secretário de saúde na época, porque nós recebemos pressão de partidos políticos que foram nos visitar. Vamos fazer uma visitinha. Isso, para ver. E aí eu perguntei, mas de onde o senhor é, né? Então a pessoa falou do partido político. Aí eu falei, pois não, o que o senhor deseja? Não, porque soubemos que tem empresa que vocês entendem. Sim, qual o problema? Faz parte das nossas atribuições. Então, é aquela coisa. Então, sabe, tem pressões veladas e pressões explícitas. Por exemplo, fomos chamados uma vez porque nós tínhamos colocado que nessa empresa nós estávamos fazendo uma intervenção. Intervenção, uma coisa muito pesada. Não, mas é exatamente o que nós estamos fazendo, uma intervenção. Então, coisas desse tipo que a gente vai sofrendo quando a gente tem essa atribuição de vigilância e de fiscalização, principalmente E o comprometimento com a ambiente de saúde. trabalho. Né? Então, eu acho que a gente não pode perder o foco disso. Né? O nosso foco é a saúde coletiva. E nós tivemos muitos abres e fechas, trabalhadores ligando, olha, eles abriram a empresa, né? Não é que desinterditaram, o dono tinha aberto o lacre e tinha descumprimento de lei. Aí fomos e íamos lá e aquele embate, até que um dia nós levamos o delegado de polícia para lá, delegado de polícia, que levou preso o dono da empresa, preso para ficar 10 dias, né? Porque tinha descumprido. Prestar esclarecimento. Sim, a autoridade sanitária. Então, sabe, foi preso lá, não sei o que, aí nós conseguimos chamar emissoras de TV importantes, né? A gente não chama de luta por acaso, Não, então, é. olha a É dificuldade. uma luta. Então, assim, Linda. sabe, esse é um episódio que eu me lembro que foi muito interessante, muito importante para a formação nossa, para pensar em recursos. Na época, a gente tinha muita dificuldade de como é que nós vamos desamiantar, quer dizer, como que nós vamos limpar esse ambiente, né? E eu me lembro que os órgãos que cuidam da poluição, como o CETESB, não tinham esse tipo de coisa. E até hoje, a desamiantagem é uma questão importante. Nós temos colegas na Fundacentro que se dedicam a isso, a essa discussão. Então, assim, não fica só aquele momento. Existem substâncias que interferem na nossa saúde por décadas, e aquilo que sobra também é um problema de saúde pública. Essa empresa ficava no meio de casas. Então, toda aquela poeira, tudo que existia dentro da empresa,
ia também para o ar ambiente, para o meio ambiente como um todo. Então, também Se chove, vai para a água. Não, vai para a água, Claro. claro. Então, assim, na verdade, o que acontece dentro de 4 paredes não é um problema das 4 paredes. Não, é um problema da sociedade. Exato. É um problema nosso, porque todos estão sendo afetados de alguma maneira. O mais Então, legal isso é fundamental. não ter registro. Não tem acidente, não tem coisa. Não Vamos tem, lá olhar. não tem. Nossa, isso que é Impressionante. bárbaro. Porque era um dos critérios nossos. Pensar que até hoje tem subnotificação. Ah, Muita. A subnotificação e nós temos hoje um trabalho na Fundacentro, assim, um grupo temático chamado Intersetorialidade e Combate à Ocultação de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho. Por que intersetorialidade? Porque nenhum setor é suficientemente capaz, não é suficiente para combater a ocultação. Não é um problema somente da previdência, somente da saúde, somente do trabalho. É um problema de tudo, de todos os sistemas, todos os envolvidos. Então, a gente tem que atacar de várias formas, e eu tenho uma obsessão em relação à ocultação de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Porque a gente só vê a ponta do iceberg. Aquilo que acontece, os dados que vocês se referiram do INSS são úteis, mas eles são uma ponta do iceberg. Bom, eu tenho vários perrengues para contar, tá, Fabi? Perrengue é o que não falta na área de segurança Nossa, do se a trabalho. Carol tivesse aqui, era a palavra que ela ia usar para descrever o quadro. Né? Ai, que ótimo. Então, a gente está alinhado. Eu tenho várias histórias para contar, mas eu vou contar uma que me marcou demais, que eu acho que foi aí o que me fez entrar na área de segurança com mais afinco e falar, não, é isso que eu quero para minha vida, é o meu propósito de vida e eu vou fazer o meu melhor aqui. Eu fui, uma época da minha vida, eu fui muito em fundição, né? Eu já atuava ali como higienista ocupacional, fazendo ali os laudos e tal. E você vai desde grandes empresas até empresas muito menores, né? De pequeno porte. Eu fui numa empresa de pequeno porte, uma fundição de alumínio. Um certo dia, eu fiquei lá apenas 2 dias. Mas foi marcante na minha vida. Nossa. Pensa assim, Fabi, numa garagem bem grande, num lugar de difícil acesso. A proteção sou eu, né? Exatamente. Nossa, você sai daquela metodologia, dos diagramas, da palavra cultura e vai pro aqui o que dá para fazer, né? Exatamente. Se vira nos 30. Pois é. Se vira nos 30 aqui. Tudo que eu aprendi lá na faculdade, porque eu já era engenheira de segurança do trabalho, eu me deparei como que eu vou criar algo aqui, né? Que agregue valor para essas pessoas, que eu faça elas entenderem que a gente precisa melhorar esse contexto do ambiente de trabalho. Enfim, uma garagem, né? Muito quente. Você está falando de mais de 1000 graus aí para você fundir os metais, para você fundir o alumínio ali, que era o objetivo daquela indústria. E eu fui recebida... Eu adorei que a palavra não é galpão, é garagem. Né? Ótimo! Ai, já estou imaginando. Uma garagem. E o pessoal muito receptivo, né? Tinha um líder de produção que andou comigo o tempo inteiro. Enquanto ele me mostrava o processo... Começa a cair a pressão, né? Isso, eu já tava suando. Igual que os desenhos do Pernalonga. E acho que ele percebeu isso, tá, Fabi? Eu tava suando mais que chaleira. Ele falou assim, vamos tomar uma água? Quer tomar um café? Eu falei, perfeito, meu amigo, perfeito, vamos lá. E aí que ele começou a adentrar mesmo no processo produtivo. Eu achei aquilo muito estranho, porque eu achei que ele fosse levar para uma copa, né? Em algum lugar. Ele começou a adentrar mais a fundo naquela garagem, naquele galpão. E, de repente, a gente subiu uma escada de pelo menos uns 30 degraus. Meu Deus, você já suando. Se empenhou na fundição, no final tem a escada, né? Nossa! Não, de máscara, capacete, né? Toda paramentada. E um calor extraordinário. E ali, conforme a gente subia a escada, tava ficando mais calor ainda. Porque nós estávamos indo em direção do forno de fundição. Da panela onde era colocado as sucatas de alumínio lá.
e fazia realmente... É a história do João e Maria, gente. Não vai, não vai. Nossa, que quentura. E aí? E aí que nós passamos pelo alto forno, aí eu já estava assustada, eu falei, onde é que a gente vai tomar essa água e tomar esse café? E nisso a gente entrou atrás do alto forno, era tipo como se fosse uma salinha, um corredor de máquinas, né? Onde tem ali o painel de controle, mas muito precário, sabe, Fabi? Uma coisa muito improvisada mesmo, uma bancada onde eles colocavam ali um bule, um coador de café, eles conseguiam aquecer a água, faziam um café Não, o ali. café tá fácil. O café tá fácil, exato. A água que era difícil, tá? Em temperatura ambiente ali. Meu Deus. E ali eles tomavam café. E ali naquela mesinha tinha pão, café, manteiga, Tudo assim. junto com a fuligem e os vapores ali de metais pesados. Meu Deus. Pois é, sei bem. Claro que eu, muito empática, peguei o café, tomei com o supervisor que estava ali me recepcionando, na maior das boas intenções, fiz todo o meu trabalho. No dia seguinte, eu falei para você que eu fiquei lá somente 2 dias, né? Porque a desidratação não tem como, né? Os ossos, assim, já secando. Mas, menina... Eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar para esse cliente, né? É porque, ao mesmo tempo que eu precisava abrir os olhos dele, né? Eu precisava também fazer com que ele comprasse a minha ideia, né? Porque quando você vai abrir os olhos da pessoa, às vezes você tende a ser um pouco mais enérgica. Sim, né? incisivo. Incisiva, Porque exatamente. tem certas coisas, depois de tantos anos trabalhando, que a gente precisa combater mesmo, que a gente começa a ter um lugar nosso do inadmissível. Exato. Né? É ali que pega uma coisa ou outra, tal. Mas como profissionais da saúde e segurança, tem hora que a gente cria a caixa do inadmissível. E aí, como é que você faz isso? Porque aquelas pessoas estão trabalhando todos os dias naquela realidade, fazendo o melhor que elas conhecem. E aí, como você coloca outros conhecimentos, respeita a cultura e vai num tempo que não é o seu, também não é o deles, porque senão ou é lento demais, ou é empurrando demais, e você faz isso coexistir na direção de um progresso, né? Exatamente, Fabi. Eu me vi... Só uma coisa, água tu não tomou. Não, água eu não tomei. Nossa, Água você eu não tomou tomei. café. Eu tomei café. Tomei café. Sede desembargou. Meu Deus. Mas e na boa vontade, pois é. Exato, exato. Depois, graças a Deus, eu consegui encontrar uma salinha ali que era do RH e a gente tomou água. Bom, olha, são muitas histórias, mas eu levo muito a sério essa questão de nós falarmos para as pessoas sobre o assédio sexual. Tá bom? Ai, adoro. Então, nós sempre fizemos um júri simulado da violência contra a mulher e também do assédio no local de trabalho. E um belo dia, né, uma dessas histórias que eu sempre conto, um belo dia nós fomos fazer esse júri na superintendência. Não vou citar nomes para não ficar chato. E eu estou... vou fazer a encenação, a gente incorpora lá o personagem. E o meu personagem sempre, infelizmente, é aquele lado de que eu sou favorável, porque alguém tem que fazer o papel de mal, certo? E eu estava, tá bom, debruçada, assinando um livro, né, de presença. Chegou uma pessoa da superintendência na época e falou no meu ouvido assim: eu estava querendo saber de quem é esse belo traseiro. No júri simulado de... Não, na entrada ali no início. Ele falou no meu pé de ouvido e eu falei bem alto: a mesma que vai dar um tapa na tua cara. Gente, ficou todo mundo olhando, não sabia o que ele tinha me falado, mas ficou todo mundo, né, batendo palmas. É isso aí. Ficaram todo mundo... Bom, algo ele falou que fez ela falar isso. Então, assim, é um dos casos que eu passei, terrível. Né, assim, e também de todo mundo te conhecer, né? Sim. Todo mundo te conhecer. A gente é fruto da nossa história. Exato. Você tinha time. Eu tinha time.
Então, por diversas vezes, eu tive que me impor e ajudar outras mulheres a se impor. Então, isso, gente, se vocês vissem a cara da pessoa, quando eu virei e botei a mão bem pertinho, a mesma que vai dar na tua cara, a pessoa falou, meu Deus, é terrível. Passei muitos perrengues. Eita, Não mulher é corajosa. fácil. Porque, gente, olha só, um belo dia, nós estávamos assim, todas as centrais sindicais, então tinha centenas e centenas de pessoas em um palco, e nós iríamos falar de trabalho decente. Bom? E começaram a montar a mesa. Me perguntaram, você faz parte da mesa? Eu falei, tudo bem, mas tem outras mulheres aqui. Porque como eu sou muito crítica, então eles sempre me chamam. É melhor me ter do lado. E, não, Cleo, você vai fazer parte da segunda mesa. Eu falei, desde que tenha mulheres na primeira, sem nenhum problema. Ok, vamos lá. Começaram a montar a mesa. Homem, 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 branco, 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 branco. Bom, montaram a mesa quando o presidente da federação foi para o púlpito e todo mundo me olhando, Fabiana. Nossa, eu imagino, Todo mundo me Cleo. olhava. Eu E eu só imagino. fazia assim com a mão. Vamos Ah! Quem sabe vão chamar no puxadinho. Eles ficam bravos, porque eu digo assim, que eles chamam aquele monte de homem, depois põe uma cadeira naquela ponta, na outra faz um puxadinho para pôr as mulheres. E eu disse simplesmente, questão de ordem. Nossa, silêncio total. Levantei e fui para o púlpito. Disse, presidente, nada contra você, mas também nada a favor. Nós não vamos iniciar uma discussão de um tema tão importante, trabalho decente, sem ter as pessoas incluídas aqui nessa mesa. Representatividade. Nós temos aqui nesse público mulher branca, preta, pessoa com deficiência. Temos aqui representante indígena, quilombolas, pessoas LGBT. E ninguém na mesa. Aí, bom, conclusão, chamaram uma mulher por central sindical, botaram lá na mesa, tá, ficamos. E lá os homens iam falar. E eu só esperando. Falaram, eram todos políticos, né? Vereador, deputado, aquela coisa toda. Me veio a mestre de cerimônia, agacha pertinho de mim e disse assim, você se importa de falar na próxima mesa? Eu disse, importo, querido. Eu importo, sim. Falei, me importa. E tem mais. Vai dar palavra para todas as mulheres que estão aqui na mesa. Não, é que tem alguns políticos. Eu falei, problema deles. É isso aí. E se eles levantarem para ir embora, vai ter problema. Pode avisar. Vai ter problema. É uma incoerência sem fim. Ai, Cleo, que bom você lá, Cleo. Falei, não, vai dar palavra para todas. Mesmo aquela que não quer falar, vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. Pode mandar palavra. Tiveram que ficar. E quando eu pego o microfone, eu digo o seguinte, bom, eu vou pegar 30 segundos da fala de cada um de vocês, tudo bem? Porque eu acho que eu tenho o mesmo direito. E falo, vou lá, faço a minha fala, falo da incoerência do movimento sindical, de ainda ser muito machista. Estão se consertando, estão melhorando muito, mas ainda temos que estar presentes para que eles nos vejam e digam, opa... É isso aí. É orar e vigiar. Não o tem tempo como. todo. Cleo, a gente fala da saúde e segurança do trabalho, a gente precisa se vigiar. Sim. Ninguém é perfeito, né? Então, nas nossas falas, tem fala capacitista, tem a galera do ego. Então, eu sempre fui a pessoa que mandou. Chega alguém mais jovem, não respeita a opinião. Vem alguma coisa nova, não quer escutar. Então, quando chega alguém como você, que fala assim, gente, se é pra maquiar, não me chama. Não chama. Não é? O pessoal fala assim, gente, olha... Uma vez me botaram na mesa e não iam me dar a palavra. Eu falei assim, vocês poderiam me dar a palavra, por favor? Aí me deram, eu falei assim, por favor, entendam. Nós, mulheres, não somos vasos de enfeite. E vocês colocam só para dizer que colocaram. E outra, parem de falar, quando nos chamam para a mesa, que a mesa ficou mais bonita. Meu Deus! Pode prestar atenção. Pode prestar atenção. Chamam 2, 3 mulheres e dizem assim, nossa, a mesa tá mais bonita agora. Tá florida a mesa. Tá florida, tá bonita. Falei, parem com isso. Tá?
vocês vão, em determinado momento, receber uma invertida. Eu sou educada, tá? Então, eu falo para vocês nos bastidores. Nossa. Mas quando precisa, eu falo ali na mesa mesmo. E é um papel educacional. Educacional. É educacional. Embora a Exato. gente fale com mais força, porque tem que ser. Se fala com muita doçura, a gente abre espaço para vir uma piada, para vir uma retaliação. Isso. Então precisa ser mesmo na firmeza para já fechar qualquer tipo de negociação pro vamos voltar para onde estava. Exatamente. Eu fui num evento, Cléo, não faz muito tempo, aqui tricotando, Vamos né, lá, com a vamos lá. amiga. A minha amiga. E assim, um evento onde a gente também estava falando de trabalho decente, também estava falando de coerência no trabalho. E aí uma moça super jovem, levantou a mão frágil e falou: olha, eu trabalho e eu tento negociar, mas nunca me ouvem, porque eu sou menina, sou jovem, eles ouvem o engenheiro, que é mais velho e tal. E um rapaz se levantou e falou: te falta técnica de negociação. Encerraram as falas por causa do tempo, né? Inacreditável. Sempre. Nunca tem tempo para essa Não, discussão. é Não isso. tem. Não, Não tem. não é? Acabou. Então, os guardiões do tempo. Então, olha, não tem tempo mais, mas. E aí fica aquela mensagem. Isso é gravíssimo. Não, e olha para aquela moça que já tinha esse sentimento, Cléo. ela não teve um apoio, ela não teve uma contrapartida para empoderá-la. É muito legal relembrar, assistir de novo. E fica aqui o convite para que você, na próxima quinta-feira, ao meio-dia, acompanhe mais histórias dessas mulheres que nos encantam. É muito gostoso ver o compilado do Conta Pra Gente e poder se emocionar, rir e estar muito mais perto dessa comunidade, como aconteceu durante todo o ano de 2024. A gente se vê na próxima quinta-feira, ao meio-dia, com mais Conta Pra Gente no final da segunda temporada do Elas na Proteção.